Acreditas em acasos? E se eu te disser que um acaso realizou um sonho? Fica para ouvir o que eu tenho para te contar neste episódio. Olá, sou a Teresa David. O podcast do HD Empreendedor é o meu projeto para todas as mulheres que querem empreender. Todas as semanas pretendo falar-te de mim e contar-te as minhas histórias. Vem daí comigo. Olá, bem-vindo ao episódio 1 do podcast O HD Empreendedora. Eu sou a Teresa, tenho quase meio século de vida, sempre fui muito independente, apesar de introvertida, e sempre fui muito sonhadora. O meu primeiro sonho, posso dizer-te que me lembro, foi realizado quase aos 6 anos com o nascimento da minha irmã. Tanto insisti, e ela veio. Mas eu nasci, contando e falando de mim, nasci numa pequena aldeia nos anos 70, no interior de Portugal, num pequenino quarto da casa dos meus avós maternos. Segundo contam, o meu nascimento não foi uma tarefa fácil, nem para mim, nem para a minha mãe. Costumo dizer, um pouco em brincadeira, que daí veio toda a minha grande capacidade de resiliência e de resistência, logo no ato do meu nascimento. Vivi lá até aos meus 15 anos, idade em que terminei o 9º ano e decidi que precisava conhecer o mundo. Tinha essa necessidade. Foi aí que lutei para realizar o meu sonho seguinte. E realizei. Parti rumo ao desconhecido, para uma cidade que não conhecia e onde não conhecia ninguém, para continuar os estudos. E recordo-me que no meu maior medo naquela altura era: e se eu não conseguir falar com ninguém? E se eu não conseguir adaptar-me? E se eu não conseguir ter amigos? Enfim, os medos habituais de alguém introvertido. A verdade é que no início quase não falei com ninguém, a não ser em situações onde era obrigada, não havia outra alternativa. No entanto, as amizades surgiram e foram 3 anos fantásticos que eu passei em Coimbra. Cedo comecei a trabalhar, tinha 18 anos, ainda a estudar e também ainda em Coimbra, porque queria realizar um outro sonho, o de tirar a carta de condução ainda com 18 anos. E sabes? Tirei, é verdade. Com isto acho que já percebeste também um pouco o quanto eu sou assim um género de espírito livre. E também que não há grandes medos que me façam travar. Eu vou sempre à luta daquilo que eu quero. Entretanto, e continuando a história, já quase com 19 anos, mudei-me para Lisboa. Para continuar a estudar, já na universidade, mas continuei a trabalhar. Ou seja, como te disse, comecei cedo a trabalhar e não parei mais. Sempre por conta de outra, como empregada de alguém, até 2012. Lembro-me de ainda nos meus 20 pensar em como gostaria de ter o meu próprio trabalho, o meu próprio negócio, sem depender de patrões, sem depender de horários. E penso, olhando para trás, que foi nessa altura que, sem ainda ter muita consciência, comecei a pensar na questão do empreendedorismo e no sonho de poder ter um negócio meu. A verdade é que esse sonho surgiu, mas eu nem sequer falei dele, nunca foi verbalizado. E simples porque me parecia muito irreal. Até estranho eu sonhar com uma coisa dessas. Afinal, eu não tinha dinheiro para poder investir, eu não tinha propriamente um skill, uma competência extraordinária, fora do comum, ou uma ideia inovadora, ou qualquer outra coisa que fizesse sentido criar um negócio. Mas, e também para que percebas um pouco como eu funciono, há uma outra característica minha que é deixar que o curso da vida me mostre oportunidades. E, regra geral, eu tento estar sempre muito atenta. Daí que várias situações ao longo da minha vida tenham acontecido quase como um acaso. E eu digo-te quase porque, na verdade, eu não acredito em acasos. E falo-te disto porquê? Porque o grande acaso da minha vida foi o que eu te vou contar agora a seguir, que além de grande, foi o melhor que me poderia ter acontecido. Chega até a ser engraçado como uma decisão simples e descomplicada que eu tomei na altura se revelou na melhor decisão para a minha vida profissional. Estás preparada? Porque é sobre ela que eu te vou falar a seguir. Um dia, por acaso, recebi um e-mail de alguém desconhecido. A minha querida Ana, que se veio a tornar numa amiga maravilhosa e a quem eu sou eternamente grata por me ter enviado aquele e-mail. Ana, se me estás a ouvir, deixo-te um grande beijinho de gratidão. Então, nesse e-mail havia uns links que me chamaram a atenção. E curiosa, como eu sempre fui,
Cliquei, como é óbvio. Então foi nesses links que eu descobri a Oriflame. E também, ainda mais importante, foi nesses links que eu descobri o motivo-chave para tomar a decisão de contactar a Ana, que era o facto, e é ainda, da empresa não testar os seus produtos de cosmética em animais. Foi assim que tudo começou. Uma troca de e-mails, alguns esclarecimentos de algumas questões, alguns medos desvanecidos e uma decisão simples que, aparentemente, não tinha qualquer impacto na minha vida e, portanto, em menos de uma semana eu era parceira da Oriflame. A partir daqui comecei a descobrir o maravilhoso mundo da venda direta, do qual eu pouco ou nada sabia. Do marketing de rede, que ainda sabia muito menos, e a quebrar os meus preconceitos acerca das vendas por catálogo. E sobre estes medos e estes preconceitos, eu prometo que um dia falo sobre o assunto, mas em outro episódio. Combinado? Bem, então, foi assim também que, ainda sem o saber, dei os primeiros passos para realizar o sonho que eu achava lá atrás irreal. Dei por mim, do nada, a construir um plano B que era a realização do meu sonho de empreender, de ter o meu próprio negócio, de poder vir a ter a liberdade profissional que sempre tinha desejado, sem depender de patrões. E neste caminho, ainda sem ter consciência real dele e do seu impacto, percebi também o quanto esta oportunidade que me foi dada e que eu agarrei era tão bonita e ao mesmo tempo tão liberal, pois além de realizar o meu sonho, ela ainda me dava a possibilidade de ajudar outras mulheres, a tal como eu, e que tivessem o mesmo sonho que eu tinha, poderem desenvolver o seu próprio negócio. O primeiro passo foi dado aos 35 anos, quando assinei a ficha de adesão à Oriflame. A concretização do sonho foi aos 39, quando eu me despedi. E também te hei de contar isto mais em detalhe, acho que vais gostar de ouvir. E por fim, aos 42 anos, criei a minha própria empresa. Portanto, sonho 100% realizado. Passaram-se 14 anos neste percurso, 12 deles a trabalhar a tempo inteiro no meu sonho. E além deste grande sonho, muitos outros pelo caminho foram sendo realizados. Mas sobre esses falarei em outros episódios. Para que nunca percas nenhuma história, segue-me para receber as notificações. Por agora, despeço-me, fica com um abraço da Teresa e até para a semana.